Paz do Senhor, amados, seja bem-vindo para estarmos dando continuidade ao estudo da Palavra do Senhor. Palavra essa eficaz, verdadeira, de grandes poder em seus feitos, que é capaz de transformar o mais vil pecador em servo do Deus Altíssimo e cidadão do céu. Que Deus, através da sua palavra, possa estar abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa. Vamos tratar hoje da seguinte temática: só o Evangelho muda a cultura humana. Glórias a Deus por isso. O nosso texto base, texto áureo, que é o texto base que queremos estudar nessa lição, é 1 Tessalonicenses 1,9, que nos diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, esse Evangelho é uma palavra poderosa, capaz de transformar a toda a humanidade. Ele, através dela, é capaz de transformar. Por quê? É a palavra de Deus, palavra poderosa, palavra capaz de transformar, palavra viva. Porque a sua palavra, Deus vela para cumprir. Deus cuida para cumprir. Deus cumpre conforme está escrito nas suas escrituras sagradas. Então, estaremos estudando aqui, exatamente nessa lição de hoje, nesse estudo, a cultura humana através do prisma da Escritura Sagrada. Através do prisma da Escritura Sagrada, e nelas vamos ver que hoje, em nossos dias, não tem sociedade inofensiva ou neutra, mas em virtude da contaminação do pecado de Adão, e em virtude das suas práticas pecaminosas que se alastraram a partir do momento da segunda civilização de Noé, que o ser humano ele começou a esparramar pela terra. Eles deixaram de seguir aquilo que Noé, as orientações de Noé, e passaram agora a não adorar mais o Criador. Grande parte da humanidade não adorar o Criador, mas passaram a servir a criatura. Isso por quê? Porque a cultura humana se tornou um abrigo natural de quê? Um abrigo natural do homicídio, do erotismo, da usura e da rebelião contra Deus. Mas tem solução. A solução é o que está escrito lá em Marcos 1,15, que diz o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, no Evangelho do Senhor, no Evangelho de Deus. Cristo é a solução, e é através da sua palavra que Ele transforma as nossas vidas e modifica o itinerário do homem. Traz ele do lado de pecado para, junto com o Senhor Criador, tornar ele cidadão do céu. E tem um relato lá em 1 Reis, capítulo 12, ele mostra ali, e, por exemplo, os filhos de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, o momento que eles se dividiram, e mostra que ali o rei de Israel, o que ele fez? Ele criou 2 bezerros de ouro e passaram agora a servir aqueles bezerros de ouro, e não o Criador que tinham tirado da terra do Egito. Ou seja, começou a abominar aquilo que Deus determinou. E por esse motivo, por dar seguimento a essa apostasia e dando sequência àquele caminho ali que desagradava e desobedecia a Deus, os seus reinos, tanto o do sul como o do norte, de Israel como de Judá, posteriormente eles sucumbiram, porque eles seguiram as culturas vizinhas, cultura que desagradava a Deus, servia Criador e criaturas, e não o Criador Todo-Poderoso. Ao invés de servir o Criador, passaram a servir a criatura, animais, etc. E Deus tão se agradou disso e sucumbiram. E cabe a nós, como igreja do Senhor, como servo de Deus, mesmo mediante todas essas anomalias, estarmos com nossa fé firme, nosso fundamento firme em Cristo Jesus, e temos como bússola a sua palavra, para que possamos ser sal da terra e luz da terra, nesses dias de grande turbulência e grande apostasia, mas que o Senhor aqui possa nos dar a vitória e a graça para continuar, isso para a honra e a glória do teu santo nome.
primeiro tópico ele trata o que é a cultura. O que é a cultura? E vamos começar pela definição de cultura. A definição de cultura. O que é, a princípio, a definição de cultura? Vamos definir a cultura. Cultura, o nome cultura, ele vem do latim, que seria voltado do latim, originado da palavra latim, colere, que significa cultivar. A cultura aí, ele passou a incluir a arte, as crenças, as leis, a moral, os costumes e todo o complexo de hábitos que o ser humano, que o homem, ele adquire vivendo em uma sociedade e que transmite de geração para geração. No princípio, é exatamente cultivar apenas a questão dos mantimentos, era o cultivo da terra visando a produção de alimentos. Posteriormente, como ouvimos aí, ela passou a inserir todas as relações humanas, espiritual, intelectual e material. Inclusive, o Salomão, lá em Eclesiastes, ele nos diz o seguinte, que e nessa busca cultural, ela é uma busca incessante. E com o ser humano se multiplicando, ele vai buscando a cada dia. Ele fala que além de todas essas coisas ele trazer canseira, que o homem não é capaz de descrevê-las, porque são muitas. E os seus olhos nunca se saciam de ver as coisas e os seus ouvidos de ouvir. E isso é importante. Por quê? Porque é por esse motivo que a cada dia se constrói determinadas coisas, você vê as coisas, eles vão se evoluindo, o pessoal vai construindo daquele jeito, vai melhorando, e o ser humano, os seus olhos nunca cansam de ver as novidades que ocorrem, que o ser humano cria. E a cultura também ela passou a inserir no contexto da divindade, a maneira que as pessoas se relacionavam à questão espiritual, exatamente com o seu Criador. E as religiões pagãs com as suas divindades. E em Levítico 20 e 23, isso é explícito que Deus, ele falando para os filhos de Israel, alertando para que não seguissem a cultura dos deuses pagãos das nações que ele havia retirado, expulsado da terra. A cultura dos gentios. Que cultura é essa dos gentios? A partir de Noé, na segunda geração, a partir de Noé, as pessoas eles começaram a não ouvir, não dar credibilidade e deixaram exatamente de seguir os preceitos que Noé ensinou. O relacionamento dele, transmitiu o relacionamento de como servir a Deus, o Deus Criador, um Deus vivo, um Deus poderoso. E logo após isso aí, as pessoas eles começaram a servir às criaturas e não ao Criador, não ao verdadeiro Deus. E o que acontece? E a antropologia cultural, ela vê isso como exatamente um fenômeno sociológico e culturais, culturais. Ou seja, aí vê exatamente a prostituição, o homicídio, a corrupção, o infanticídio, o latrocínio, como simplesmente um fenômeno sociológico cultural. Na cultura dos gentios. E o termo gentil é utilizado por aqueles que não praticam a vontade de Deus. E a cultura do povo de Deus. A cultura do povo de Deus é exatamente o norte que baseia exatamente as escrituras. E podemos citar, por exemplo, as tábuas da lei, os mandamentos de Deus. Ali Deus diz o seguinte, primeiro, para servir ao Senhor teu Deus, Criador dos céus e da terra, e a Ele prestará culto. Não farás para ti imagem de escultura de coisa alguma que há na terra, embaixo na terra, e nem ele se prostrarás. E trata o relacionamento com Deus e o relacionamento com o homem. Não roubarás, não defraudarás, não dirá falta de testemunho, honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, ou seja, o relacionamento com o homem. Então, o povo de Deus, ele está baseado exatamente nesse princípio de cumprir os preceitos que as Escrituras, ele anuncia que Deus anunciou para que se cumprisse. E aí se diferencia o povo de Deus, a cultura do povo de Deus e a cultura do povo gentil. Notando que, na cultura do povo de Deus, com base aqui no Salmo 24, o que nos diz a Escritura? Do Senhor é a terra, do Senhor é a terra
e tudo que nele existe, o mundo e os que nele habitam. Partindo dessa premissa, o que temos a ver? Que o ser humano, nós somos criaturas e dependemos do nosso Criador e deveríamos louvar e em todas aquilo que nossos afazeres, que o Senhor seja glorificado. O povo de Deus, Israel, até as suas colheitas, eles consagravam ela ao Senhor. Se encontra, pode ser visto lá em Levítico, capítulo número 23, verso 10. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele traz também essa grande premissa. Que premissa é essa? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, esse mandamento que o apóstolo Paulo nos ordena, que tudo aquilo que fizermos, o Senhor tem que ser glorificado. Todos os nossos atos, temos que analisar o que estamos fazendo, para que o nome do Deus Criador dos céus e da terra seja exatamente glorificado. O tópico 2 trata de uma cultura dominada pela iniquidade. A cultura original. Que cultura original é essa? A cultura original é aquela que é baseada no Salmo 24, verso 1, que todas as coisas aqui, seria o homem sem pecado, ali o Adão, e que todas aqui, como o Salmo 24 diz, que do Senhor é terra e todos que nele habitam devem todas as coisas. Ele tinha que glorificar o ser humano, seja nas nossas atividades intelectuais, seja no nosso intelecto, seja na nossa criação, seja na atividade laboral, tudo. Ele tem na música, na arte, tudo o nome do Senhor deveria ser glorificado. Por quê? Somos apenas servos de Deus, com base nesse princípio do Salmo 24 primeiro, e temos que reconhecer isso e dar louvor e honra a Ele, porque somente Ele é digno de toda honra, todo louvor nos céus e na terra, porque Ele é, de fato, o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que tudo vê e que tudo salva. Diferentemente da cultura do pecado. E se o ser humano ele não tivesse pecado, aqui seria uma extensão, a nossa cultura seria uma extensão da divina, ou seja, estaria em perfeita harmonia, tanto com o nosso, primeiramente com Deus, nosso Criador, e com os nossos semelhantes, sem nenhum tipo de violação. Mas em virtude do pecado, o ser humano caiu, o homem tornou-se um pecador e se afastou de Deus, que é santo, magnífico e poderoso. E em muitas culturas da humanidade passou a trabalhar exatamente contra o Criador. A cultura do homicídio. As Escrituras ele trata dentro do homicídio a partir da queda de Adão, seu filho Caim matou seu filho Abel, e em sequência lá os netos de Caim, são descendentes de Caim, ali em um poema, Lameque ele cultua a questão do celebra o homicídio e diz que ele era mais importante do que Caim, exatamente porque ele matou 2 homens, então seria 70 vezes 7, ou seja, começou a celebrar ali e passou a partir desse princípio ruim, só precisou desse exemplo ruim, os seus descendentes ali, a população descendente, eles impregnaram aquilo e começaram a praticar, inseriram na sua cultura e começaram a praticar. Segundo lá em Gênesis capítulo 6, nos mostra que ali as pessoas, os heróis do passado, aqueles homens famosos, eram as pessoas altamente violentas e má. Inclusive lá em Gênesis no capítulo 6, verso 11, ele nos diz o seguinte: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ela se corrompeu e ficou cheia de violência. Exatamente aí a cultura do homicídio, de toda essa sorte, não somente do homicídio, mas de toda essa sorte de violência, ela passou a ser impregnada na cultura do ser humano, inclusive a cultura da morte. E nessa cultura da morte que podemos dizer quanto à questão do aborto, quanto à questão da eutanásia, quanto à questão da indiferença ao próximo, quanto à questão, por exemplo, que tem pessoas aí que ele mata a pessoa por causa de R$10, ou seja, essa cultura de banalizar a vida do próximo, ela se tornou impregnada e passou
a inserir na cultura da humanidade. A cultura do erotismo. Temos também exatamente um exemplo ruim, o erotismo, a partir da questão lá de Lameque. O Senhor ordenou que o homem tivesse apenas uma mulher, o homem deixar pai e mãe, unir a sua mulher e se tornar uma só carne. E ele, para contrariar o que Deus determinou, ele tomou para si 2 mulheres. E essa questão do erotismo, ela está bastante enraizada e difundida, ou seja, através da questão, inclusive até as propagandas para venda, ele tem o erotismo para chamar atenção e vender mais. Aí surgiu também outros termos, a pedofilia, pornografia infantil, todas esse tipo de coisa. E lamentavelmente, nos nossos dias, tem muitas pessoas, e ali a poligamia partiu da questão de Lameque, que foi o período político. E muitas pessoas nos nossos dias têm tentado passar para as crianças a questão erótica, não deixando a criança viver como criança, de brincar, mas tornar essa questão erotista também. E o que desagrada realmente a Deus, o nosso Criador, Deus celestial, Criador de todas as coisas. A partir do exemplo ruim que foi impregnado na cultura da geração humana. A cultura do consumismo. Aqui nos mostra o que isso nos traz. É um consumismo. As propagandas, às vezes, usam até o erotismo para fazer a propaganda daquilo de vender. Isso mostra o seguinte, as escrituras condenam isso, mas às vezes a pessoa não tem nem o que se alimentar, mas ele que está chamado de a moda. A moda é essa. Às vezes ele tem, por exemplo, um celular. Às vezes de ano em ano, ou de cada 6 meses, os fabricantes ele lançam outro modelo. E diz, olha, esse modelo aqui está ultrapassado, você tem que estar na moda. Agora é esse. E às vezes o que tem de um no outro faz as mesmas funções. Tem pouca coisa diferente. Às vezes muda somente a capa, muda o design dele, mas as funções são praticamente as mesmas. Só que a pessoa não está na moda. E aí ele passa a consumir para que ele está inserido na sociedade. Ele se achar inserido. Ou seja, é o consumismo. Essa escritura proíbe isso. Aqui, já desde antediluviana, pré-diluviana, a geração pré-diluviana já comia e bebia. Ele já cuidava dessa questão às vezes, desnecessário, já cita, voltando lá no Antigo Testamento, antes do dilúvio, já essa tendência a fazer esse tipo de coisa. E em nossos dias são coisas extravagantes. Às vezes a pessoa deveria perguntar para ele, será que eu preciso disso? Será que isso é necessário? E às vezes comprar isso ou aquilo? Porque tem técnicas de venda para a pessoa consumir aquilo que ele não quer. Às vezes ele compra uma coisa que nem vai usar. Não usa nenhuma vez. Lá em Isaías, no capítulo 55, verso 2, o que nos diz? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. E o que é que o consumismo, problemas e consequências que o consumismo traz? Muitas famílias endividadas, muita gente à beira da miséria, várias consequências em virtude da questão do consumismo desenfreado. As escrituras condenam e torna também indiferença. Muitas pessoas passando fome, às vezes a pessoa compra aquilo e aquilo outro, e ele não consegue ver o seu semelhante que precisa, de repente, do alimento, porque ele está impregnado nessa cultura de consumir, 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 ainda que não seja necessário. E o tema central desta temática é o Evangelho transforma a cultura. Por que o Evangelho transforma a cultura? Primeiro, porque ele é a palavra de Deus, porque é a palavra verdadeira, que é a palavra fiel, que ele é o pão do Senhor. Somente ele é capaz de transformar a cultura, porque é a palavra viva de Deus aqui na terra, e que ele serve como norte, como bússola, para trazer o homem pecador para próximo de Deus, para ele ter comunhão,
harmonia com Deus Todo-Poderoso. Jesus nasceu num contexto cultural. Hoje, em nossos dias, tanto naqueles dias como hoje, não tem como uma pessoa nascer fora de um contexto cultural. Que contexto é esse? Somos pessoas culturais, somos seres humanos, somos seres culturais. Jesus, quando ele nasceu, que ele encarnou, ele realmente foi recepcionado por 3 grandes culturas: a judaica, a grega e a romana. Esse foi o contexto que Jesus nasceu. E ali, como podemos citar, lá em João capítulo 19, verso 20, nos mostra que, de fato, aqui que nos diz: e muitos dos judeus ali leram a placa que estava escrita, pois o lugar que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita tanto lá em hebraico, no grego e no latim: Jesus, Rei dos Judeus. Esse foi o contexto que Jesus veio. Mas só que, todavia, é o seguinte: Jesus ele não foi influenciado e contaminado pela cultura do pecado. Mas Jesus ele transformou o meio através da sua palavra, através da palavra do Evangelho do Reino. Ele transformou outras culturas ali. Jesus é o seguinte: ele para Nicodemos, um grande príncipe ali, doutor da lei, ele trouxe um novo nascimento. Mostra que Nicodemos chegou para ele e disse assim: olha, tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se Deus não for contigo. Jesus apresentou o novo nascimento para ele. Ali mostra o seguinte, que Jesus, nós temos que ser exemplos e seguir o nosso mestre, seguir exatamente ele, anunciar a palavra do reino, para que essa palavra do reino transforme as pessoas, o mais vil pecador, para o reino de Deus. E aí, se pegarmos onde que tinha intriga, Jesus ali para a mulher samaritana, que o judeu não falava samaritano, mas Jesus ele veio trazer a salvação, inclusive lá do samaritano. Jesus, é o seguinte, aqueles que fraudavam, Jesus apareceu lá e disse: olha, ele transformou as vidas das pessoas, que ele foi capaz de, se tivesse fraudado alguém, como Zaqueu, ele restituía quadruplicado e a metade do que tinha, ele daria aos pobres. O que é isso? É o poder da palavra do Senhor. Jesus ali, naquele meio cultural, transformando vidas. E aí, muitos outros exemplos. Jesus ele transformou. Isso por quê? Porque a palavra do reino, esse evangelho do reino, Jesus ele foi capaz. E nós temos que inspirar nele, seguir o que ele fez e cumprir o seu ídolo. Porque enquanto aqui vivemos, devemos cumprir aquilo que Deus estabeleceu para nós. O Evangelho transforma a cultura. Aqui transforma a cultura, transforma. Vamos pegar aqui um exemplo lá de Éfeso. Aconteceu lá em Éfeso durante a terceira viagem de Paulo, a viagem missionária de Paulo, quando praticantes de artes mágicas queimaram livros em público. Por quê? Porque o Evangelho ali anunciado, ele foi impactado pelo Evangelho, a palavra viva do Senhor, a palavra que transformaram as suas vidas, e ali eles foram impactados. De repente, você que está nos assistindo diz: olha, mas eu tenho anunciado e as pessoas não têm ouvido. Lembre que é o seguinte: a nossa missão aqui, como servo do Senhor, é exatamente anunciar a palavra, porque a palavra é viva, eficaz, de grande poder em seus feitos. Mas quem transforma é o Espírito Consolador. Cabe a nós anunciar, porque como diz lá em Atos 1:8, ele diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E no lugar que você está, o Espírito Santo Consolador, ele veio. Então cabe a nós a missão de transmitir esse Evangelho, porque ele que vai transformar as vidas. Assim como transformou lá em Éfeso, ele também transforma em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar ele transforma, porque ele que tem poder para transformar. Não é por força e não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor Deus. É ele que transforma. Os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Aqui na cidade de Corinto, era um local bastante importante ali pelo comércio,
mas ele se destacava também pela promiscuidade, pela prostituição. Lá tinha a deusa Afrodite, ou seja, mas o evangelho do Senhor, ele chegou até aquele local. E as pessoas ali ele foram transformadas. O evangelho influencia. Realmente ele tem uma influência grande, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, que nos diz, que nos traz, olha o que nos diz. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ou seja, ali ele era aprisionado pelo pecado, pelo inimigo de nossas almas. Ele estava doente, mas o Senhor, através da palavra de Deus, esse evangelho que foi anunciado ali naquela cultura, Deus transformou, influenciou, limpou as suas almas do pecado e transformou. E aqui nos mostra também que a presença de Deus ali foi impactante nas vidas daqueles irmãos, que aquela igreja lá de Corinto, ele tinha todos os dons espirituais. Isso mostra o seguinte, que embora o inimigo de nossas almas tente, mas ele não pode sucumbir contra a palavra de Deus, porque, como diz lá em Jeremias capítulo 1, verso 12, o Senhor diz para Jeremias que ele vela com a sua palavra para cumprir. Ninguém pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Ninguém tem poder maior do que a palavra do Senhor. A palavra de Deus é essa palavra que transforma, palavra viva. E aqui nos mostra o seguinte, que devemos transmitir em tempo e fora de tempo, porque ela é capaz de transformar o pecador, transformar a autoridade, independentemente de cargo, independentemente das funções que a pessoa exerce, independentemente do lugar que ele habite, independentemente da alimentação que ele se alimenta. Deus é o único ser capaz de transformar a vida através do seu Filho Jesus, através do seu Evangelho, através da sua palavra, o Evangelho do Reino. Esse Evangelho ele é o único capaz de mudar. Não, mas por que ele é diferente? Porque tem um espírito de vida, o Espírito do Senhor, consolador, e o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. E aqui o Evangelho, ele é o elo de salvação, é a bússola, o caminho que conduz o homem à salvação. Crer em Deus, para que no Senhor temos que ouvir, e ouvir a palavra deles. E crer no Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E, diante disso, queremos agradecer e que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando de maneira especial, que a sua paz, a sua graça possa transformar a sua vida, abençoar a sua vida, independente do problema que você tenha. Jesus Cristo, Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ele, como ele disse, olha, vinde a mim todos vós que estáis descansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É essa palavra, esse Evangelho do Reino, que através dele, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, e que seja abençoado de maneira muito especial, em nome do Senhor Jesus. Amém.